Eduardo Bolsonaro sempre praticou seus crimes com a ciência e o objetivo covarde de não os assumir. Sempre brincou com a justiça e sempre fez troça das leis. E é por isso que pessoas como ele, como qualquer bolsonarista, são extremamente perigosas para uma nação. Se Eduardo Bolsonaro foge da justiça como faz todo meliante, sabendo que praticou um crime, e que fará de tudo para se livrar das consequências legais, usando inclusive o seu cargo público como escudo, o que seria possível esperar de alguém como ele no cargo de presidente da República? Se hoje muitos dão risada, se divertem, acham que ele está certo, esses mesmos não se sentiriam tão alegres assim depois de alguns poucos meses dele em algum cargo de poder central como a presidência da República. É o que muitos trumpistas estão sentindo hoje lá nos Estados Unidos. Apoiaram o caos e o mal para os outros, mas quando chegou neles, lamentaram terem dado seu voto a um homem de categoria tão baixa e com visão de mundo autoritária diante de todos e não apenas de alguns. Já em 2023, Eduardo Bolsonaro fugia dos oficiais de justiça que tentavam intimá-lo em outros processos, inclusive fugia do seu próprio gabinete para não ser encontrado. Um exemplo é no caso em que ele, como deputado, difamou professores comparando-os a traficantes. Foi em julho de 2023, em um ato público a favor do porte e da posse de armas. E ele disse que um professor não se diferenciava de um traficante de drogas. Assim sendo, como o STF poderia esperar que ele, lá nos Estados Unidos, agisse como um homem íntegro e recebesse a citação da justiça brasileira para se defender, no processo em que foi denunciado por coação do Poder Judiciário? Por isso, decidir fazer a sua citação por edital foi um acerto do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, como todos sabemos, está residindo nos Estados Unidos, especificamente para destruir a economia brasileira e produzir prejuízos de toda a ordem. No entanto, ele ainda tem domicílio no Brasil, afinal de contas, ainda está no cargo de deputado e o seu gabinete continua funcionando, mesmo em sua frequente ausência. Aliás, a própria estadia de Eduardo nos Estados Unidos é uma fuga. Sabendo que praticaria crimes graves contra o Brasil, ele não teria coragem de ficar aqui e daqui mesmo manter contatos com o governo Trump, pois já imaginava que iria preso. Ou seja, a surpresa não é a atuação do STF em relação a ele. Ele é que, sabendo como funciona a lei, decidiu praticar crimes à distância, fugindo propositalmente da justiça brasileira. A lei permite que o juiz promova a citação de um réu por edital, nos casos em que várias medidas já tenham sido tomadas para encontrá-lo sem obter sucesso. Portanto, criando dificuldades, mantendo-se à distância e estando plenamente ciente de sua acusação, nada mais justo que o ministro Alexandre de Moraes determinasse a citação por edital de Eduardo Bolsonaro. Esse tipo de citação é muito simples. Ele apenas formaliza o ato de um modo público, para que o réu não possa dizer que está sendo processado sem o seu conhecimento. Então, geralmente, a citação é publicada em um jornal, como o Diário Oficial da União, para que fique registrada a tentativa de localização do acusado. No caso de Eduardo, não é nem a localização o que se quer, mas o ato que simplesmente formaliza essa fase processual, do qual, obviamente, ele já tem conhecimento. Não é o caso de Eduardo, mas a citação por edital serve para os casos em que o réu não consegue ser encontrado pela justiça, seja porque ele está fugindo ou porque realmente está desaparecido. Havendo a citação por edital, o processo corre normalmente. É fornecido ao réu, mesmo ausente, um advogado do Estado para se defender, de acordo com os parâmetros legais e com os fatos e provas que estão no processo. Assim, o crime não corre o risco de prescrever, e se o réu é encontrado só depois dele, e se ele tiver sido condenado, será levado a cumprir a pena de qualquer forma. Então, Eduardo poderia até ignorar o edital e não nomear nenhum advogado para sua defesa, o que eu duvido que faça. Mas se fizer, será processado de qualquer forma e, se condenado, bastará pisar os pés no Brasil para que seja preso. Ou até mesmo pode ser extraditado depois de capturado pela Interpol. Quem sabe?